Eu sou Joab Costa Guimarães, Joe. Depois a gente vai ver por que o meu nome é Joe. E vamos continuar sobre a minha trajetória de como me apresentei na Legião Estrangeira. Quando eu estava em frente aos portões da Legião Estrangeira, eu vi aquele imenso portão, nem sabia por onde apertar, se era campainha, se eu tinha que bater. Mas eu vi que o portão era de madeira, ele era imenso. Eu acho, se eu bater eles não vão me escutar. E ali eu vi que tinha uma campainha, eu apertei naquela campainha. E tinha uma portinha, né, um portão, e um cabo-chefe ele abre essa portinha, né, bem pequena, também de uma porta normal. E ali ele me pergunta o que eu queria em francês. E eu apresentei o papel para ele, para me apresentar na Legião Estrangeira. Ele fez eu entrar, ali ele me mandou me assentar, mas em francês eu não entendia nada. Eu sei que ele apontou no rumo das cadeiras e ali eu fiquei em pé e ele foi e me colocou sentado, né, apertando nos meus ombros para baixo. E ele me pediu todos os papéis em francês, né? Eu lembro que na época, papier, né? Papier, papel, para mim eram palavras que pareciam. E eu entreguei todos os meus documentos para ele e ele entrou no posto de guarnição. E ali eu fiquei sentado ali durante 1 hora esperando. Quando eu estava ali sentado, esperando, tudo veio na minha mente. Desde a preparação até o meu futuro, né, se eu passasse ou não na Legião. Por quê? Primeiramente, quando eu me preparei para a Legião, eu tinha ali 150 euros somente no bolso, e esses 150 euros ali guardado, que era meu último acerto, né, do meu trabalho na Prefeitura Municipal de Formiga. Eu pensava ali, com 150 euros o que eu vou fazer se eu não passasse na Legião? Sabendo que minha mãe, ela comprou a passagem com a duração de 3 meses. Então quer dizer, se eu não tivesse passado ali, eu teria que fazer 3 meses na vida civil para poder me apresentar novamente. E até eu pedi a minha mãe numa duração de 3 meses por isso, porque se eu não passasse, eu ia trabalhar, eu ia me virar nos 30, para poder me apresentar novamente. Veio também na minha mente toda a minha preparação, né? Eu tive, durante a minha preparação, eu tive excelentes pessoas, né, que me acompanharam, né, que era o Robson da Fórmula Academia, que me acompanhou na parte física, o Gibran, que era o diretor da EMEL, né, da Escola de Música de Formiga, que é um brasileiro de origem libanesa que me aprendeu os primeiros passos, né, na língua francesa. Em seguida ali, principalmente ali as orações, né, da minha avó, né, dos meus familiares, né, que acreditaram em mim, que poucos acreditaram em mim. E ali, eu sentado pensando em tudo aquilo no passado, até também com todas as minhas dificuldades físicas, né, devido ao meu joelho, à fisioterapia, e até o momento que eu passei ali no controle em Portugal, me passando por cruzeirense e tudo mais, eu vendo tudo aquilo, né, tudo, e agora o que vai ser? E até que o cabo-chefe, ele me chama, fala, você vem comigo. E ali eu vou junto a ele, andando atrás dele, nem sabia o que era para fazer. Ele já me coloca do lado dele, que não era para andar atrás dele. E a gente vai em direção a um prédio. E nesse prédio é onde a gente tem a primeira entrevista para aqueles que querem se engajar na Legião Estrangeira. Eu me lembro quando eu subi a escadaria do prédio e ali eu via várias fotos antigas, né, da Legião Estrangeira, e já deu para perceber as dificuldades, né, daqueles soldados antigamente. Todas as fotos elas eram em preto e branco, e vi ali os legionários ali sujos, barbudos, cabelo grande, barba grande,
Poxa, ali eu me dizia, poxa, acho que primeiramente estou no lugar certo, mas se for desse jeito que está na foto, eu vou ralar muito. E eu me lembro que quando eu fui entrar no escritório da pessoa que me fazia a entrevista, essa pessoa, me lembro que era um sargento-chefe até bem antigo, que ele era bem mais velho, deveria ter ali uns 45 a quase 50 anos. Ele falava um pouco de português e ali ele começa as entrevistas iniciais, né? Sobretudo, poxa, quem eu era, da minha data de nascimento, o nome dos meus pais, enfim, ali começa as primeiras entrevistas e principalmente ali ele quis saber o motivo, o que me motivava a me apresentar na Legião Estrangeira. Em seguida, quando eu terminei as entrevistas, ele me deu um papelzinho e nesse papelzinho eu vi que tinha marcado, né, um nome completo, com uma data de nascimento e o local. E ele virou assim para mim, e um papelzinho bem pequeno, né? Achei até interessante aquilo, do tamanho de um, como se diz, né? De uma carta bancária, né? E ele virou para mim e falou: aqui está a tua nova carta de identidade. Você se chama Galvão Carlos, você nasceu no dia tal, 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 na cidade de Fortaleza. E em seguida a gente lhe dará as novas instruções. Beleza. Ali eu pego aquele papel, né, que era a minha identidade, e eu vou me assentar em frente ao escritório dele, né? E ali eu fico alguns minutos olhando aquele papelzinho, poxa, nova identidade, Galvão Carlos, nova data de nascimento, nova cidade e estado, né, de origem. E ali aquilo me dava uma sensação de medo e principalmente ali felicidade, porque eu estava ali a realizar um sonho que era de me apresentar na Legião Estrangeira. Durante aquele tempo que eu passei no Fort Denos, foi muito interessante, pois ali a gente ficava numa salinha com vários outros candidatos estrangeiros e ninguém entendia ninguém e até então não tinha ninguém que falava a língua portuguesa. E até a comunicação era muito interessante. Em seguida, naquela salinha, a gente via filmes e reportagens sobre a Legião Estrangeira e de acordo com que o tempo ia passando, naquela sala passava um sargento, um cabo-chefe, um adjunto, pedindo um voluntário para poder fazer trabalhos braçais, né? E, poxa, sempre que passava ali alguém, a gente que pedia um voluntário, todos levantavam a mão, né? E a pessoa às vezes escolhia de acordo com a nacionalidade, né? Ou não. Por quê? Principalmente pelo fato da compreensão. É certo que eu, como brasileiro, ia preferir trabalhar e dar uma missão para quem fala ou compreende português do que um russo, um chinês e tudo mais. Não é nada de preconceito, é somente pela a facilidade da língua. E eu me lembro que uma dessas tarefas eu fui chamado ali para trabalhar na cozinha. E ali eu ia trabalhar lavando pratos, panelas e tudo mais. E foi até interessante que ali, né, naquela cozinha, tinha um cabo-chefe de quase na época de 15 anos de trabalho. Ele falava para mim que ia terminar a Legião e ele falava português, que o chefe era até bacana conversar com ele, pois como ele tinha servido a Guiana Francesa várias vezes, ele falava muito bem português e enfim, ele contava para mim as histórias dele, a história da Legião, e certo, ele era muito honesto, ele contava histórias da cozinha, porque ele fez praticamente a carreira dele toda na cozinha, ele contava as histórias dele para mim, eu achava interessante, e ali ele mesmo falava para mim, falava: olha, trabalha corretamente, não procure enrolar, porque aqui você vai ser observado do começo ao fim. A partir do momento que ele me falou isso, ali
eu já me dizia na minha cabeça, poxa, isso já foi uma mensagem. Então, a partir desse momento, eu comecei verdadeiramente a fazer tudo a mais do que corretamente, pois eu sabia que eu já era observado em tudo que eu iria fazer. Eu fiquei ali em Fort de Nogent durante quase uma semana. E naquela semana isso foi muito interessante. Na época não tinha testes físicos no Fort de Nogent, não tinha testes psicotécnicos, era somente as entrevistas. E o fato de estar ali e de ver aquelas pessoas que vinham se engajar e que no outro dia já pediam para ir embora, ou às vezes mesmo a gente via outros legionários que estavam ali de passagem, e isso foi muito interessante e foi despertando em mim um desejo ainda maior em ingressar essa unidade de elite, né, que é a Legião Estrangeira. Em momento algum, durante essa semana, eu tive ali saudade, eu tive ali vontade de abandonar, e principalmente ali fraqueza, não. Em momento algum eu tive isso, isso me dava ainda mais sede e vontade de vencer. No final daquela primeira semana, né, iniciando a semana seguinte, era a viagem para a Albânia. E ali eu me lembro que quando eu saí de Fort de Nogent, que era mais ou menos às 5h30 da manhã, me lembro como se fosse hoje, a gente entra no ônibus. Ali foi o primeiro contato que eu tive com a cidade de Paris, pois como saímos de leste de Paris para poder ir a Gare de Lyon, que se encontra quase que no centro de Paris, poxa, deu para me ver toda a cidade praticamente, e esse contato foi muito bom, mesmo ali sendo de madrugada, né, quase ao amanhecer, né, mas apesar que no inverno ali o sol nasce um pouquinho tarde, aquele contato foi muito bom. E eu me dizia ali, poxa, quando eu serei legionário, eu vou voltar aqui para poder conhecer essa gloriosa cidade, que é a grande cidade de Paris, né? E ali nós chegamos na Gare de Lyon, Gare estação, né? A estação de Lyon, que se encontra no centro da cidade de Paris. E eu me lembro, né, que descemos ali do ônibus, recuperando já as mochilas, e as mochilas pessoal, nada de pertences militar. E entramos ali dentro da Gare, e quando eu vejo aquela estação, né, que é a Gare, aquela estação grande, imensa, eu falei, poxa, que isso, que loucura. E já fomos direto já ao quê, né, o local onde nós embarcamos dentro do trem, que era um trem-bala. E eu me lembro, né, que nós entramos ali em fila indiana, todo mundo olhando para a gente, com um militar na frente, né, que estava ali dirigindo a fila. E, poxa, e aquela sensação foi excelente. E uma vez que nós entramos ali no TGV, né, que é o trem-bala, poxa, ver aquela paisagem, ver aquele contato, né, com a França em geral foi ótimo. E chegamos ali na cidade de Marsella. Em Marsella também foi uma nova descoberta, pois de Marsella até Albânia, que é da estação de Marsella até o quartel-mãe, né, da Legião Estrangeira, que é Albânia, a gente foi de ônibus novamente, e de ver aquela cidade tudo me inspirou ainda mais. E uma vez que a gente entrou em Albânia, ali eu me diz, poxa, já cheguei no local certo, agora é que vai começar todos os testes, e é agora ou nunca. Em Albânia, uma vez que nós descemos ali do ônibus, eu me lembro que já era uma gritaria, né, coordenada ali por um grande cabo-chefe da Legião Estrangeira, que é até uma legenda, e ele gritava com a gente, poxa, vamos lá, desce todo mundo e tudo, vamos todos aqui, vocês se alinham, né, todos em frente a mim, poxa, vamos lá, fila indiana atrás de mim, todos entram aqui, poxa, como se diz, aquele clima bem verdadeiramente militar.
E eu me lembro que eles nos levaram em um porão, né, que era o porão do Centro de Recrutamento da Legião Estrangeira. E ali naqueles porões eles já nos começam ali a imergir no mundo da Legião Estrangeira. Então, todos os nossos pertences a gente teve que deixar de lado, nós estávamos ali somente de cuecas, todos, né? Em seguida, eles nos deram ali as roupas de esporte, toalha, tudo que é material de higiene, tênis, enfim, para que a gente possa ali começar a ter uma vida dentro da instituição que é a Legião Estrangeira. E todos os nossos pertences eles colocaram dentro de uma mochila. As únicas coisas que eles deram ali para nós foi somente, se eu não me engano, eu tinha direito a um pequeno dicionário e o dentifrício, escova de dente. Não, nem isso, até dentifrício, escova de dente eles deram novo. Então eu tive aqui somente o meu dicionário e pronto. E ali nós começamos, depois disso nós começamos as primeiras entrevistas. Entrevistas diversas, eu lembro que na época eu passei entrevista com um português, às vezes era com uma outra pessoa que não falava português, mas tinha um intérprete. Em seguida, entrevista de segurança, enfim. Fiz também os testes físicos. Uma vez que eu terminei os testes físicos, passei para os testes psicotécnicos. E terminando ali os testes psicotécnicos, e isso assim, a cada dia, né, que passa, né, nada em um dia só. E durante esse tempo que nós passávamos os testes, nos intervalos, né, que não tinha nada, a gente ia trabalhar, fazer os trabalhos braçais, de cozinha, jardineiro, a estoque, fazíamos ali de tudo. Até os testes físicos, né, então os testes físicos também, que na época era somente muito básico, tinha que fazer ali 3.000 metros em menos de 12 minutos. Eu lembro que nesse dia era um frio tremendo, um frio de arrancar as orelhas ali. E, poxa, e ali eu me dizia, poxa, tá muito frio, até que era um mês de dezembro, né, no sul da França. Para quem conhece sabe que é tão frio igual os Alpes, mas é muito frio. E ali nos testes eu dei o máximo de mim, que no final eu já não tinha mais ali respiração, que estava muito, eu estava sentindo que meus pulmões estavam congelados, né? Poxa, naquele final ali me deu gás. Eu lembro que foram quase 3.400 em 12 minutos. E a cada dia que passava, sempre eu me lembro da parte da manhã, que a primeira coisa que eles perguntavam era: quem quer ver papai e mamãe? Então quer dizer, quem quer ver papai e mamãe, quem quer ir embora. E ali várias pessoas levantavam a mão, pediam para ir embora. E eu nunca me senti nessa necessidade, né? E eu, por um lado, me amedrontava, né, de ver aquele tanto de gente ir embora. Eu falava, poxa, o cara já chegou aqui, já está tão bem, por que ele está indo embora? Mas enfim, cada um tem um propósito na vida. A pessoa foi ali, viu que não era para ele, e ele deu continuidade em outros planos na vida dele. Mas isso foi muito, como se diz, né, marcante, né? Isso sempre marca, pois até hoje muitos entre nós legionários, nós brincamos assim, quem quer ver papai e mamãe, mas enfim, é somente uma parte em qual nos faz lembrar do nosso passado. E uma vez ali que eu terminei todos os testes, que eu me lembro que era a comissão final, teve a comissão, e eu me lembro ali que antes de começar a comissão, a primeira coisa que eles perguntaram: quem quer ver papai e mamãe? Muita gente ali levantou a mão, já colocaram as pessoas de lado, eles já foram embora. E ali eles começaram a selecionar os que foram escolhidos para serem os rouges, né, que eram os vermelhos. Eu me lembro de cada nome. Nessa chamada, como era por ordem alfabética, eu fui entre os 10 primeiros a ser chamados. E quando eu fui chamado, aquilo me deu uma sensação de alegria tão grande,
que eu não conseguia ali me caber de tanta alegria. E aquilo que eu sabia que tinha que ficar sério, e eu guardava aquela felicidade dentro de mim ali, e eu me dizia, poxa, meu Deus, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, ter me colocado aqui, e o Senhor não vai se decepcionar de mim, e eu farei de tudo para honrar o teu nome aqui dentro. E eu me lembro ali que quando nós fomos ali escolhidos, a pessoa que estava nos chamando, né, por nome para integrar os vermelhos, ele virou ali, os rouges, né? Ele virou ali e perguntou, quem quer ver papai e mamãe, aqueles que estão aqui? E ali 3 pessoas ainda levantam a mão. Poxa, ali que eu vi, poxa, o cara chegou no final, é vermelho, é rouge e tá indo embora, pô. Enfim, ele se juntou aos outros, eles foram embora e dali a gente já começou as primeiras correrias, a gente entra com a salinha, todos ali raspamos o cabelo, em seguida fomos fazer a percepção, recuperar ali todos os materiais, né? Que até postei uma story recentemente de quando eu saí da Legião, de um estoque onde eles dão todos os materiais para nós, para poder ali começar a formação inicial. E ali eu me vestindo aquela farda, nós todos felizes, mas sem poder falar, expressar a felicidade, pois a gente tinha mais sensação assim de medo, né? Pois não sabíamos o que iria acontecer, do que necessidade ali de falar e conversar, mas aquela felicidade ela era imensa, né? Então ela compensava o medo. E uma vez que nós recuperamos nossos materiais, eu me lembro que eu cheguei no centro de recrutamento novamente para poder organizar tudo aquilo no nosso armário, e ali foi, como se diz, né, o começo da minha vida como Rouge. E uma vez ali como Rouge, eu me adoeci, creio eu que foi devido ao teste, né, de Cooper, né, que no final do teste ali, acho que eu estava sentindo ali que meus pulmões, poxa, e minha garganta não estava bem devido ao frio, e daquela gripe veio uma sinusite, e eu me lembro que era período de Natal, né, e o período de Natal na Legião era muito festivo, né, e eu me lembro que, poxa, numa noite eu tive muita febre, muita, no outro dia de manhã eu estava, como se diz, né, arrebentado. E meus colegas mesmo, tinha até um brasileiro que estava comigo, né, como Rouge, ele falou, poxa, você não está legal e tudo, vai se apresentar lá para poder se consultar. E ali que eu fui me consultar, foi até um cabo-chefe que me levou lá, e que foi uma das piores sensações, né, que eu tive, pois eu estava muito mal, com a dor de cabeça violenta. O médico me pergunta o que eu tinha, eu não conseguia ali me expressar corretamente. E foi ali que, assim, uma das primeiras vezes ali que eu me senti em dificuldade, foi o fato de eu estar mal, estar doente e não conseguir expressar o que eu tinha. Mas o médico, né, poxa, um especialista, né, ele viu ali que era uma sinusite mesmo, ele já tinha um hábito de trabalhar com estrangeiro, e eu me lembro que, poxa, dali ele já me colocou em um quarto, e nesse quarto tinha um afegão, né, e ali naquele quarto com afegão, eu me lembro que foi que a gente se entendeu, ele fazia de tudo para entender o pouco do meu pequeno francês, eu fazia o máximo para entender ele também. E eu passei ali durante uma semana ali internado, e até o momento que tudo estava ok, eu saí dali. Passei o meu primeiro Natal na Legião Estrangeira na enfermaria, né, doente, e uma semana depois eu já estava junto com meus colegas, pronto para embarcar para Castellón d'Ari para começar a formação inicial, né, que é a continuação de um grande sonho, né, que é a formação.